câncer, né? Doença genética ou nossos hábitos podem intervir. Então, antes da gente começar, eu quero muito te agradecer por estar aqui. Fico muito, muito feliz mesmo, porque para mim é uma honra. O maior propósito nosso é de levar informação para as pessoas, né? Então, tem muitas pessoas que não têm ideia de que os nossos hábitos impactam no desenvolvimento do câncer, que é uma doença que está crescendo tanto. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, com certeza conhece alguém que teve câncer, ou tem alguém na família, ou já passou por essa situação, e é um quadro muito grave, é um quadro que muitas vezes desestabiliza as pessoas emocionalmente, né, Li? Eu acho que você é melhor do que ninguém para falar sobre isso. E a nossa intenção não é de gerar uma sensação de culpa, não é isso. Né? Então não é de falar para vocês de que, nossa, se você comer tal coisa, você aumenta o risco de desenvolver câncer, e se caso você desenvolveu, você ficar com aquele sentimento, ai, mas eu comi muito isso, eu comi muito aquilo. Não é de gerar essa neurose, mas é para que vocês tenham informação do que a gente pode mexer para minimizar os riscos. E quando a gente fala em minimizar risco, não é 100% de certeza que eu não vá desenvolver aquele problema, né? Então a gente tem que sempre deixar isso muito claro. Porque às vezes as pessoas criam uma expectativa de que, por exemplo, eu sou bastante saudável em tudo aquilo que é possível. Quer dizer que eu nunca vou desenvolver câncer? Não, pode ser que algum dia eu desenvolva, mas eu tento sempre fazer melhores escolhas para que realmente eu não desencadeie esse problema, então a gente minimiza o risco. Oli, mas já que a gente está falando da questão do câncer, né, e eu acho que vale a pena a gente fazer meio que uma introdução, eu queria que você falasse, assim, eu pelo menos, o que eu tenho visto é que o número de casos tem crescido muito, né, de pessoas que desenvolvem câncer, e se existe alguma estatística no Brasil, o tipo de câncer que mais tem, se tem mais em mulheres, mais em homens, se tem isso para o Brasil, se tem alguma estatística assim, falando sobre câncer? Tem. E, Cá, infelizmente os números, eles só crescem, né? Infelizmente os números, a estimativa é muito ruim. E o pior de tudo, assim, que eu fico pensando toda vez que o INCA, né, que ele que acaba divulgando esses dados, ele lança qual é a estimativa para os próximos anos, eu faço uma reflexão. Caramba, hoje a gente fala tanto sobre alimentação, estilo de vida preventivo, hoje a gente fala tanto sobre o câncer, quer dizer, não é mais um tabu, não é... E os números crescem, não é uma doença que diminui, é uma doença que cresce. Eu falo, meu Deus, cresce, né? cada vez mais. Sim, e pensando e não por falta de informação, né? E não por falta de informação, porque hoje muita gente tem informação, né? Exato. E pensando num número, né? Sim, existe. Aqui no Brasil, para o triênio, né? Do ano que a gente está até 2022, a estimativa é que se tem ali mais 625 mil casos de câncer, né? Por ano. Nossa, não no triênio, então é por ano. Então, nesses 3 anos, a cada ano... É muito. E a gente fala em número, mas, gente, são 625 mil vidas que vão receber esse diagnóstico por ano, e que dessas vidas, uma parte pode ser que obtenha cura e outra parte pode ser que não. Então, realmente, isso é um dado que choca, né? É um dado que... E aí vem esse sentimento de emergência, de chamar profissionais para se interessar por essa área. Porque quando a gente fala assim, 625 mil novos casos, gente, são vidas. E são vidas que, lembra que eu falei que o nutricionista tem papel fundamental no tratamento? São 125 mil vidas que precisam de um profissional como eu, né, da área da oncologia, para estar ajudando. Então, realmente é algo que tem que chamar a atenção da nossa comunidade, né? Assim, da nossa comunidade de profissionais nutricionistas. De profissionais, sim. Porque é claro que qualquer nutricionista, ele acaba tendo uma noção da alimentação saudável e como a gente atua em diversas áreas, não só na parte da doença, mas da prevenção, mas quando é algo tão específico, ter essa segurança é muito importante, né, Li? Eu acho que é extremamente importante você ter conhecimento específico para atender pessoas que tiveram esse diagnóstico, sem dúvida nenhuma. Oli, e essa questão que você falou do câncer, e eu tô aqui pensando, existe algum câncer, algum tipo de câncer que seja 100% genético? Ou todos eles têm influência de hábitos? A maioria, e quando eu digo a maioria, é quase praticamente todos, né? Porque
Antes a gente tinha esse pensamento de que a hereditariedade ela era muito forte. A hereditariedade hoje ela representa em torno de 5 a 10% dos casos diagnosticados. É pouco. 90% ali tem a ver com a influência dos fatores ambientais, seja mutando o nosso DNA e a partir dessa mutação transformando uma célula sadia numa célula cancerígena, ou seja, porque essa pessoa carrega sim essa hereditariedade, mas a partir do nosso estilo de vida, a gente tem essa capacidade de ativar a expressão desse gene ou não. Então, os fatores ambientais, eles acabam influenciando tanto na mutação do DNA, como até mesmo em casos onde não houve essa mutação, mas teve a ativação da expressão desse gene, de uma determinada doença, no caso o câncer, né, que a gente está conversando. Sim. Então, os fatores ambientais, eles exercem uma influência muito grande. E até puxando para a pergunta que você tinha me feito, quais são os os tipos de câncer mais prevalentes? Tirando o câncer de pele não melanoma, que é o mais prevalente, nós temos o de próstata e o de mama. São os que mais aparecem. E pensando em próstata e mama, são cânceres onde os fatores ambientais exercem uma influência grandiosa, né? Muito grande. Ó, pra você ter ideia, de câncer de mama, 30% tem a ver com o estilo de vida, né? Então, são os cânceres que mais aparecem e são os cânceres que são mais considerados relacionados aos fatores ambientais. Para então a gente ver como que esses números estão crescendo, mas também é devido ao nosso estilo de vida que tem se modificado, né? Então, hoje existem casos, sim, de diagnósticos que têm a ver, claro, com mais um fator genético, onde o ambiente não exerceu tanta influência, mas poucos casos, a maioria tem a ver, sim, com fatores ambientais. Alguns fatores ambientais que nós consideramos modificáveis, e aí tem a ver com a nossa ação, e tem aqueles que realmente, infelizmente, a gente não exerce, são fatores ambientais sim, mas que a gente não tem como modificar, né? Uma poluição, às vezes a pessoa que ela é exposta a alguma radiação, não tem como modificar isso. Agora, grande parte dos fatores ambientais são modificáveis e são esses que exercem maior influência, porque são os que as pessoas são mais expostas, por exemplo, a alimentação. Sim. Né? É só a gente pensar, a gente come todos os dias, várias vezes ao dia, desde que a gente nasce até quando a gente morre. Já uma radiação, não é todo mundo que é exposto a uma radiação de maneira tão frequente. Então, realmente, os fatores modificáveis, eles exercem uma influência bem grande. Oli, e eu sei que é super básica essa pergunta que eu vou te fazer, mas talvez, para quem está assistindo não saiba o que é uma célula cancerígena. E eu acho que isso para você é básico, assim, né? O que é, como ela se desenvolve? Você falou algumas questões das questões ambientais, né? Quais são esses fatores ambientais e o que acontece dentro das nossas células, sabendo que a gente tem célula da unha do pé até o fio do cabelo, tudo é formado por célula, e o que acontece lá que dá e faz com que desencadeie, né, o desenvolvimento do câncer? O que é uma célula cancerígena, para as pessoas entenderem? Tá. As nossas células, elas têm aquele mecanismo de proliferação celular e elas têm um mecanismo de autorregulação, de proteção. Ou seja, se tem algum erro, ela identifica e aquela célula, então, ela sofre ali uma morte, né, programada. Então, ou a apoptose celular, ou a autofagia, enfim, ela morre. Contudo, por conta desses fatores promotores do câncer, né, esses fatores que nós chamamos de fatores carcinogênicos, esses fatores, eles têm a capacidade de ir lá alterar o nosso DNA e causar uma falha nesse mecanismo de proliferação celular. Ou seja, nesse mecanismo que seria o ideal e perfeito, a célula ela não identifica esse erro, ela não consegue identificar e ela não consegue, ou seja, inativar essa célula e nem matá-la. Então, essa célula, ela continua reproduzindo esses erros, e quando eu digo erro, que é uma mutação, né, no DNA, essa mutação ela pode acontecer de diferentes maneiras, né? Mudando a sequência de base do DNA, né? Então, tem uma mudança na sequência de base do DNA que pode ser pontual ou pode ser gigantesca, pode ser ali a duplicação de um cromossomo anômalo, pode acontecer de diferentes maneiras. Sim. Então, esse erro, ele passa a ser multiplicado. E essa multiplicação do erro, ela pode dar origem à célula
cancerígena. Ou seja, nós temos uma célula sadia, nós temos fatores carcinogênicos que podem ser diversos, por exemplo, alimentação. Então, o estilo alimentação ali, a pessoa está consumindo alimentos com potencial cancerígeno, que tem substâncias que são consideradas esses fatores promotores, né? Então, esse fator promotor inicia essa célula, ou seja, influencia essa célula, e dependendo da constância que essa célula é exposta a esse fator, ou seja, por isso estilo de vida, não é um peito de peru que você come na vida, mas é o quanto você consumiu durante anos e entre outros fatores que vai fazer com que essa célula iniciada, ela acabe tendo essa progressão. Então, ela acaba se multiplicando e formando o que a gente conhece como tumor, que é essa multiplicação o acúmulo de células cancerígenas, né? E é de uma maneira muito rápida. Então, é dessa forma que esses fatores externos podem causar essa mutação no nosso DNA e essa célula sadia se transforma numa célula doente. Esses fatores, eles ativam o que nós chamamos de oncogenes. Então, entra aquela questão até da hereditariedade. Se você carrega essa informação, né, tá lá silenciada. E aí esses fatores, eles ativam esse oncogene e a partir daí ele é ativado, ele pode começar nesse processo de multiplicação celular, multiplicar esse erro, multiplicar essa informação, formando a célula. Uma célula errada, ela foi desenvolvida por influência dos meus hábitos, e se você tem a hereditariedade, ainda mais fácil, né, de você desencadear, e aí aquele hábito constante vai fazer com que a multiplicação das células seja sempre da forma errada e não a forma correta. Exato. Né? Então você tem uma formação de células que não deveriam estar ali, elas deveriam morrer, na verdade, né, mas você não teve essa capacidade. Exato. E aí, na verdade, isso é uma explicação simples, porque, na verdade, até hoje existem estudos do porquê o câncer surge, né? Então, é uma discussão grande, porque, assim, tem pessoas que têm o fator hereditário, então você, tudo bem, teve um gatilho, que a gente chama de gatilho, então teve ali essa ativação. Tem pessoas que não têm esse fator hereditário, mas teve essa influência ao longo dos anos, e aí teve essa mutação. Em algum momento, o nosso mecanismo de defesa já não foi mais capaz também de eliminar esse fator ou de identificar esse problema, e aí ela conseguiu finalmente se multiplicar. Então, tem várias hipóteses, né, sobre o porquê isso acontece, mas o que é certeza sim, se você é exposto a um fator considerado carcinogênico, e o mais interessante, Caio, isso eu sempre gosto de alertar o pessoal, é que infelizmente as pessoas têm uma mentalidade imediatista, né? Do tipo, hoje eu faço tudo errado, né? Mas eu tô bem, então tá tudo bem, não tô com problema agora. Ou, enfim, comecei a comer melhor agora e aí fiquei doente. Ah, mas poxa, eu tava fazendo tudo tão certinho, tá vendo como o estilo de vida não influencia em nada? Mas na verdade o processo de carcinogênese, ele pode durar anos. Ou seja, algo que você construiu ao longo da sua vida, às vezes desde a sua infância, você teve um gatilho e na fase adulta você desenvolveu, né? Então, por mais que às vezes você não esteja vendo o problema agora, ele pode surgir no futuro. E é justamente isso para todas as doenças, né, Li? Isso para todas as doenças. Porque quando a gente para pensar em tudo, assim, no desenvolvimento do diabetes, no desenvolvimento da doença cardiovascular, no desenvolvimento da depressão, no desenvolvimento de tantas doenças, o quanto o nosso estilo de vida, ele todo dia vai cutucando lá, né? Cutuca o DNA, cutuca e te inflama e vai fazendo uma bagunça no seu corpo até chegar um momento em que, muitas vezes, até dependendo da doença, às vezes o maior gatilho é o estresse, né? Quando pensa em doença cardiovascular, quando pensa em diabetes, às vezes passou por uma situação muito estressante, aquilo foi o gatilho, mas o corpo já estava todo bagunçadinho, né? Exato. Então isso é muito, dá pra gente até atrelar, né, a doença, outras doenças, pensando também igual ao câncer, né? Exato, isso que você falou é interessante. E aí vai de encontro o que eu falei. A célula, ela foi iniciada. Ela tá lá, prontinha. Ela só precisa de um gatilho. E aí o teu estilo de vida influencia. Por quê? Se parou na célula iniciada e você mudou o seu estilo de vida e de maneira constante, isso é importante falar, ela pode continuar ali bonitinha, sem
sem continuar a propagação do erro. Contudo, se você iniciou essa célula, mas você teve gatilhos que podem ser de acordo com o seu estilo de vida, ela já está iniciada, ela pode sim, promover o câncer, né? Então, às vezes as pessoas relacionam, isso é muito interessante também o que você falou, do estresse. Às vezes o câncer surge porque por muito tempo o câncer foi considerado também uma doença emocional. Porque às vezes o câncer surge depois de uma perda. Por exemplo, uma mulher foi diagnosticada com câncer de mama depois de uma separação turbulenta, ou depois que o pai morreu, a pessoa foi diagnosticada com câncer. Por quê? Foi um gatilho, ou seja, um pico de estresse muito grande, só que não foi isso que causou o câncer, é que isso foi o gatilho de algo que já estava iniciado. O corpo já talvez estava bagunçadinho, né? Exato. Oli, a gente está falando bastante sobre hábitos, né? Queria muito que você falasse assim, quais são os principais hábitos o que você tem estudado, o que você tem visto, inclusive na sua prática, que influenciam no desenvolvimento do câncer, né? Que podem estimular ou que podem ser favoráveis para que eu minimize o risco de desenvolver câncer. Dentre os fatores ambientais modificáveis, aquele que eu comentei que tem a ver, né, com o nosso estilo de vida, hoje os mais presentes e que exercem maior influência é o tabagismo. O tabagismo ele é considerado o principal fator modificável que apresenta maior risco para o desenvolvimento do câncer. Nós temos o etilismo, e pensando em etilismo, eu não digo só de pessoas, por exemplo, alcoólatras, não é isso. Infelizmente, nós não temos uma dosagem segura para o consumo de bebida alcoólica quando a gente fala em câncer. Então, desde uma pessoa que bebe muito todos os dias, até uma pessoa que bebe socialmente ou bebe uma vez por semana, mas bebe muito nesse dia, enfim, a gente não tem um parâmetro. Então, nós só sabemos que o consumo de bebida alcoólica pode favorecer o desenvolvimento de câncer. Além do tabagismo e do etilismo, nós temos também a questão da obesidade, né? E quando eu digo obesidade é percentual de gordura elevado. Nós temos também a questão da alimentação, então seja pelo baixo consumo de alimentos oncoprotetores, ou seja pelo elevado consumo de alimentos considerados com potencial carcinogênico. E alimentos inflamatórios também, porque de maneira indireta uma alimentação mais inflamatória pode favorecer o aparecimento do câncer. E temos também a questão da prática de atividade física, então o sedentarismo, né, que também acaba estando relacionado com a composição corporal, né, acaba estando atrelado ali também. Sim. Mas são os fatores modificáveis. E aí nós temos outros, né? Por exemplo, o uso de hormônios, né? Então, por exemplo, somente para as mulheres anticoncepcionais, a exposição à radiação que eu comentei, a poluição. Então, tem outros fatores que acabam influenciando também. Mas dos modificáveis, esses são os principais. Sim. Oli, e você consegue perceber naquilo que você já leu, nos pacientes que você atende, que desencadearam o câncer, onde estavam os detalhes, assim, eu não queria falar a palavra falha, mas onde você percebe que falhou, que estava faltando coisas da alimentação que eram importantes, alimentos que eram protetores, o que faltava, o que tinha em excesso, o que você percebe da alimentação, que de fato, olhando para o que a pessoa fazia e lendo, inclusive, o que você já leu, né, de artigo científico, de pesquisa, o que de fato pode ter influenciado, é lógico que a gente não tem bola de cristal e nunca vai poder falar, né? Olha, o seu problema era esse, não, mas o que você olha e consegue ter uma observação, assim, de que provavelmente isso contribuiu, que era o hábito dessa pessoa, ela comia tanto disso, ela não comia tanto disso. O que você percebe da alimentação, Li, de influência, assim, nesse sentido? Eu percebo diversas influências, na verdade. É como se fosse um contexto, né? E o câncer, né, ele é multifatorial, então realmente não existe uma causa única e nós não podemos apontar essa causa. Às vezes já chegou a ter paciente perguntando: qual você acha que foi meu erro? Eu não sei, nós não podemos afirmar, era porque você fazia isso. Não dá para ter esse diagnóstico, né? Mas existe, e é bom também a gente salientar para o pessoal, Ká, que não é achismo. Quando a gente diz que a alimentação ela exerce influência, existem estudos já que comprovam essa influência. Hoje a alimentação é considerada, dentre os fatores ambientais,
ela está entre os 3 principais fatores de prevenção ou que acaba desencadeando o câncer, ou seja, de influência, né, no desenvolvimento do câncer. Então, a alimentação ela tem um papel realmente muito importante por diversos mecanismos. E aí, pensando na sua pergunta, o que eu observo? Baixo consumo de alimentos, de hortifrutis, né, verduras, legumes e frutas. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas elas até comem, mas é pouca a quantidade. É um volume muito pequeno, né? Exato, o volume é pequeno e às vezes não é constante. Ou seja, a pessoa até pode gostar desses alimentos, né? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, não, mas eu gosto, eu amo legume, eu amo verdura, eu como. Mas não era um hábito diário. Então era assim, se tinha, comia, se não tinha, não comia. E a gente sabe que esses alimentos eles precisam ser consumidos diariamente. Além disso, o elevado consumo de alimentos ultraprocessados. Então, quando eu digo ultraprocessados, tempero pronto. Porque a gente vem de uma geração onde isso ficou muito... que nem, por exemplo, na época da minha avó, quando ela era adulta, ela já fala, porque foi o boom desses alimentos, né? A facilidade na vida das pessoas. Então, o marketing foi pesado em cima disso. Então, foi quando começou, foi quando ela começou a usar e minha mãe usava. Então, assim, porque veio dessa geração. Então, era tempero pronto, molho de caixinha, os alimentos... Suco de pozinho. Suco de pozinho. Gelatina. Exato. Então, e o pior é que as pessoas, às vezes, eu tenho que realmente investigar, porque às vezes as pessoas falam, não, mas era uma alimentação caseira. Minha alimentação é caseira. Mas aí, mas como era essa alimentação caseira? E quando você vê, era feito em casa, mas era feito em casa com tudo industrializado, né? Então, não era bem caseiro, né? Então, era um tempero pronto, era um molho pronto, era, né? O bolo era o bolo de caixinha, mas era feito em casa. Né? Ai, adorei esse caseiro. Mas a mente não, né? Não, e é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente pergunta, inclusive, pegando um gancho, quando eu atendo muitas pessoas, quando chegam no consultório, elas falam assim, eu não sei porque eu não emagreço, porque eu sou saudável, eu me alimento de forma saudável, eu como pão integral e arroz integral. E parece que para a pessoa ser saudável, ela tem que comer pão integral e arroz integral, então eu não sei onde isso estava escrito. Não sei onde que... E as pessoas têm muito isso, né? Tem esses estereótipos, né? Não, eu tenho que comer pão integral, então isso é ser saudável, e na verdade é muito além, né? É muito além. Exato, então eu percebo isso, eu percebo baixo consumo, eu percebo o consumo elevado desses alimentos, também tem um consumo elevado de farinhas e açúcar, porque daí a gente entra na característica da alimentação inflamatória. Então, elevado consumo de carnes, elevado principalmente da vermelha, elevado consumo de farináceos, de açúcares. Então, aí você vai contextualizando, por mais que a pessoa ela diga que tinha uma comida mais caseira e usava muito desses alimentos, então, ou seja, na base a alimentação era extremamente inflamatória. E a alimentação inflamatória, ela está relacionada ao aumento também no risco de desenvolvimento de câncer. Então, a alimentação inflamatória de maneira geral, e também eu percebo hoje uma ligação muito forte pelo contexto de alimentação das pessoas, eu percebo... Cá, tá me escutando? Tô te ouvindo. Tá. Eu percebo o papel do nosso microbioma no desenvolvimento do câncer. Então, pessoas que apresentavam problemas relacionados ao intestino, então uma desbiose, às vezes desde a infância. Isso é muito nítido, assim. Eu nunca parei para realmente fazer uma estatística dos meus pacientes, mas na minha anamnese eu incluo perguntas sobre os antecedentes, incluo perguntas sobre alimentação na infância, como que era, doenças na infância, não só de agora. Então eu vou contextualizando se foi amamentado, se não foi, se recebeu leite precocemente, se não foi e tal. E aí eu vou vendo como se fosse um filme, né, na minha cabeça. Eu vejo a trajetória da pessoa. Então eu vejo que era uma pessoa, quando criança, que tinha grandes problemas relacionados à desbiose intestinal, e aí tinha um estilo de vida, uma alimentação mais inflamatória, e às vezes eram pessoas mais ansiosas e estressadas, ou que às vezes, enfim. E aí eu vou montando esse filminho. Então eu consigo identificar esses fatores, né? Não são todos os pacientes que têm todos esses fatores, mas acaba tendo ali pelo menos um desses fatores acaba aparecendo. Então eu vejo essa relação bem
bem prevalente, assim, né? Me chama a atenção isso. Que interessante. Oli, e só para falar para o pessoal que está ouvindo aí, desbiose, vamos lá, o que que isso significa? Quando a gente tem muito mais bactéria do mal do que do bem, existe um desequilíbrio no intestino e esse é um nome muito usado na área da saúde, né? E é super comum hoje, até pessoas que não são da área da saúde já sabem de tanto que a gente fala, mas quando ali falou desbiose e o estilo de vida, muitas vezes a gente vai danificando as bactérias intestinais desde o momento em que você está na barriga da sua mãe. Isso vai acontecer. Né? Então, ao longo da vida, a gente vai cutucando lá as bactérias intestinais e, infelizmente, isso também tem uma associação aí com o câncer que ali comentou. Oli, o que você acha que de alimentos vale investir? Vale investir em tais alimentos, pensando em prevenção de câncer, em tudo, pensando principalmente naquilo que você já estudou, naquilo que você vem visualizando nos seus pacientes, o que você diria para a gente em relação à alimentação? Vale investir nisso? A alimentação, ela tem que ter como principal característica ser anti-inflamatória. E quando a gente tem uma alimentação nessa característica, por mais que a gente não coma um alimento em específico, o contexto, ele já ajuda. Então, a base dessa pirâmide, ela deve ser de vegetais, verduras e legumes. É claro que dentre as verduras e legumes, nós temos alguns mais estudados pensando em prevenção de câncer. Então, nós temos, por exemplo, os alimentos que contêm licopeno, como o tomate, nós temos as brássicas, que tem o isotiocianato, que é a família do brócolis, então a couve-flor, o rabanete, o repolho, né? Nós temos ali o resveratrol presente, por exemplo, nas uvas roxas. Então, nós temos alimentos ali, ou né, em outros alimentos de cor roxa, né? Então, pensando em verduras e legumes. Então, nós temos esses alimentos mais específicos, mas de maneira geral, se a pessoa ela tem uma alimentação variada e a base da alimentação dela é de vegetais, isso já é um ponto positivo de investimento para prevenção. E subindo nessa pirâmide, nós vamos ver que fica lá no topo o que normalmente a gente consome muito, né? Então, primeiro são os vegetais, depois vem as frutas, tem a família do feijão, né? As leguminosas, então grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, para nós estarmos investindo. Nós temos as especiarias, e as especiarias cada vez mais têm ganhado espaço também nos estudos, pensando em prevenção, então o alho, a cebola, a cúrcuma é maravilhosa, né? Então a curcumina realmente exerce uma influência bem grande pensando em prevenção. A linhaça, ainda mais pensando em câncer de mama, né? Por conta da lignana, que tem ali uma ação bacana também em proteção das células mamárias. Então, nós temos as especiarias, nós temos os cereais integrais, as sementes, nós temos as castanhas, as oleaginosas. Então, pensando num contexto de alimentação, você investir em verdura, legume, fruta, sementinha, cereal integral, então aveia, o arroz integral. Sim. Nós temos, né, as especiarias. E aí, qual é o fim dessa pirâmide que a gente deve evitar ou consumir em menor proporção, né? Nós temos ali a questão dos açúcares, a questão das farinhas, que são consideradas inflamatórias, que infelizmente fazem parte da base, então tá tudo invertido. O consumo de carne vermelha. E isso eu pergunto muito para os meus pacientes. Quantas vezes na semana você come carne vermelha? 6. Gente, é muito. Né? E hoje eu não como isso, e hoje me assusta, mas aí eu fico pensando como era a minha infância e minha adolescência. Gente, carne vermelha é padrão, né? Porque ela é versátil. É cultural, né? É cultural e é versátil, então é um bife, é uma isca, uma carne moída no molho, é um purê com carne moída. É muito, né? Então você acaba consumindo. É a carne de porco também, que às vezes também é mais barata. Sim, então você acaba consumindo em excesso. Então a carne vermelha, que deveria estar lá no topo da pirâmide, consumir ali, que nem o IARC, né? Que é o Instituto de Estudos sobre o Câncer internacional, né? A Agência Internacional que estuda o câncer, eles recomendam que, na verdade, o ideal seria o consumo de carne vermelha inferior a 300 gramas semanais. E não é o padrão das pessoas. O povo come muito mais que isso. Muito. Come muito mais. E é interessante, né? Até pegando essa questão da pirâmide que eu tinha publicado, eles colocavam assim, na base da pirâmide eram 200 gramas, se não me engano, de legumes, verduras e verduras, eu acho.
200 gramas, abençoados que estão escutando, quase ninguém come 200 gramas de legumes e verduras por dia. Não, não comem. Às vezes pega uma folha de rúcula, eu falo isso em um monte de vídeo, uma folha de rúcula não vai fazer a mínima diferença. Tem que comer um volume que seja representativo, né? Não faz diferença. Ô, Ká, eu não sei se você... Eu até publiquei esse número. Eu não sei se você soube de uma estimativa aqui no Brasil, né? O pessoal foi, se eu não me engano, foi em parceria com o INCA, que eles foram investigar se a população brasileira consumiu o que a OMS recomenda de hortifrutis, que é 400 gramas, né? E em torno de 60% não come nem a metade. Gente, mais da metade da população não come nem 200 gramas. Ou seja, Sim. não é nem metade da recomendação. Não é nada. Não é nada, né? Não é nada. E é interessante porque a visualização da alimentação saudável, ela vem sendo muito distorcida nos últimos tempos. Porque existe hoje um panorama, né, de vários tipos de dietas, nada contra. Se tem nutricionista aí assistindo, talvez siga determinados tipos de dieta cetogênica, dieta low carb, dieta isso e aquilo. Tudo bem, depende da estratégia que você quer usar com o seu paciente, que às vezes o objetivo é estético, né, e se procura muito nutricionista por isso. Mas é uma coisa que me preocupa muito, porque às vezes você vai fazer uma dieta X, aí não, mas tira isso, tira aquilo. Quando você vai ver, as coisas que são protetoras, elas não estão naquela dieta, e eu não consigo entender isso, assim, eu não consigo entender, porque quando a gente trabalha com saúde, cara, eu estou trabalhando, tudo bem, eu posso trabalhar na área estética, mas ali é a saúde, né, porque as coisas andam juntas. Eu não posso deixar a saúde de lado. E aí hoje tem esse negócio, né, de que não, para eu ser saudável tem que tomar whey protein, para eu ser saudável tem que tomar não sei o que, eu tenho que ir pra academia e tomar não sei o que antes. Cara, toma suco de beterraba para ir pra academia. Que você vai ter um desempenho incrível, você não precisa tomar aquele pó cheio de coisa química lá dentro. Corante, muito nada contra, porque tem situações em que os suplementos são necessários. Um atleta, por exemplo, às vezes a gente não consegue atender a demanda energética dele. Mas hoje o povo tem esse pensamento, né? É o pensamento, claro, das coisas fáceis e rápidas. E aí, dependendo do suplemento, é ultraprocessado. Tem gente que se entope de suplementação e pensando, uau, eu sou super saudável. Tá, mas o que está entrando de alimento protetor? A gente tem que parar para pensar nisso, né? O quanto entra de alimentos protetores todos os dias da sua vida. E aí, de vez em quando, comer a tranqueira, não tem problema. Que é o que você falou do peito de peru. Ah, vai comer peito de peru e é uma coisa esporádica, não tem problema, mas tem gente que come todos os dias e embutido está associado ao aumento do risco de desenvolver câncer. Né? Então, é mudar um pouco a chavinha. Eu acho que é o povo parar para pensar que a alimentação não é olhar para a alimentação com raiva e com rancor, né? Porque tem gente que tem medo hoje de comer. Meu, a alimentação é que faz o nosso corpo funcionar. É uma coisa linda, é maravilhosa, é incrível. Se não é alimentação, a gente não levanta bem no outro dia. E eu acho que isso vem sendo muito distorcido ao longo do tempo. Isso me deixa muito triste, assim. O que é alimentação saudável hoje? Ela está se resumindo a coisas industrializadas e não é isso alimentação saudável, né? Não é isso que previne câncer. Ah, e o que me deixa mais triste é ver pacientes que chegam para mim, né? Mas eu fico feliz que pelo menos chegaram até mim para eu poder mudar essa mentalidade, mas que chegam falando que tem medo de comer, por exemplo, arroz, feijão, banana, porque banana tem muito carboidrato, mas sem top dos alimentos diet light, porque são mais saudáveis, né? Nessa concepção. Então eu vejo realmente assim o que fizeram com a cabeça das pessoas, né? Realmente é algo, uma lavagem cerebral, que as pessoas têm medo de comer fruta, mas não tem medo de comer peito de peru. Produto que está cheio de aditivo e que está cheio de aditivo químico e que aquilo aumenta o desenvolvimento de câncer, né? Claro que não é um fator só, como você falou. Eu quero só te perguntar uma coisa. Excesso de peso, você já falou, obesidade, sobrepeso, e aí eu queria que você falasse também dos falsos magros, porque existem pessoas que são magras e que têm um percentual de gordura elevado. O quanto isso pode impactar? Isso impacta no aumento também do risco de desenvolver alguns tipos de cânceres? Sim, e Ká, lembra que eu falei que o tabagismo, hoje ele é considerado o principal risco modificável para o câncer? Então, tem uma estimativa que até 2030
2030, 2035, a obesidade assume esse lugar. E aí ela se torna o principal fator de risco modificável. Então, isso é bem preocupante. E quando eu digo obesidade, é essa questão dos falsos magros também. Por quê? O que está relacionado ao aumento no risco de câncer é o elevado percentual de gordura. E não necessariamente porque você tem visualmente uma composição corporal magra ou que o seu IMC esteja adequado, que é o peso por altura, não necessariamente você tem um percentual de gordura adequado, né? Então é isso que acaba influenciando. E por que essa gordura ela é tão preocupante, né? Por que hoje muitos estudos e muitos profissionais alertam em relação a isso? Primeiro, porque gera uma inflamação sistêmica no nosso corpo. E essa inflamação sistêmica, além de deixar aumentar o estresse oxidativo, deixar o sistema imunológico exacerbado, mas ela também acaba estimulando a produção de substâncias que estimulam o aparecimento do câncer, substâncias ali promotoras, né, carcinogênicas. Além disso, a obesidade, ela leva à resistência à insulina. E essa resistência à insulina, então essa alteração no metabolismo dos carboidratos, né, a hiperinsulinemia, ela também está relacionada ao aparecimento de alguns tipos de câncer, por exemplo, como o câncer de mama, que é um dos mais prevalentes no nosso país, né? Sim. Além disso, tem também a relação das alterações hormonais, então alterações neuroendócrinas por conta da obesidade. Então, aumento na produção de alguns hormônios, como cortisol, como hormônios sexuais, que estão relacionados também ao desenvolvimento de alguns cânceres, como o de mama, então aumento do estrógeno, da progesterona. Então, o percentual de gordura, os 3 principais fatores que ele poderia, os mecanismos que ele exerce essa influência é isso, na resistência à insulina, aumento da inflamação e alteração na produção hormonal. Sim, sim. E isso vem afetando, acho que de forma global, né? Não, a gente não pode só falar em relação ao câncer, porque tem afetado o desenvolvimento de várias doenças. A partir do momento que a gente desencadeia a resistência à insulina, que ali falou, é como se a nossa insulina ela ficasse meio capenga. É mais ou menos assim, ela imagina, é um hormônio super importante, né? Quando você come carboidrato, ele vai ser digerido, aí aquele açúcar que veio da digestão do carboidrato vai parar no seu sangue e aquilo tem que ser distribuído para dentro das células. Esse é o processo normal e a insulina faz isso. Quando a insulina ela não funciona tão bem, a gente começa a ter excesso de carboidrato na corrente sanguínea, às vezes isso se acumula como gordura no seu corpo e aí vai gerando toda essa alteração que ali falou. Isso está conectado, né, com o desenvolvimento do diabetes, o excesso de peso, com o desenvolvimento de hipertensão, com o desenvolvimento de doença cardiovascular, com o desenvolvimento de muitas doenças, não só com a questão do próprio câncer, né? Eu quero te fazer uma última pergunta e a gente abre, eu vou ativar os comentários, que eu tenho certeza que vão vir perguntas do pessoal que está assistindo. E eu queria que você falasse do seu novo projeto que você desenvolveu para profissionais de saúde, específico para nutricionista. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e qual foi a origem dele, o que você inventou aí de legal para falar para a gente. E aí depois eu abro para as perguntas para a gente finalizar a live. Fala ali. Como eu comentei, né, no início da nossa live, o motivo pelo qual eu escolhi a oncologia e trabalhar com esse público foi por acreditar que eu, através da minha profissão, através dos alimentos, poderia fornecer para essas pessoas diagnosticadas com câncer bem-estar, qualidade de vida, um atendimento mais humanizado. Eu queria fazer diferença na vida das pessoas, a diferença que eu gostaria de ter feito na vida dos meus avós anos atrás e que eu não pude, né? Então, eu lancei um movimento que se chama Movimento pela Vida com Qualidade, aonde, na verdade, eu quero capacitar os estudantes de nutrição ou profissionais já nutricionistas a estarem atendendo essa grande demanda que cresce, infelizmente, a cada ano, que são as pessoas diagnosticadas com câncer, mas eu quero capacitá-los para que eles possam atender esses pacientes, tendo um atendimento completo, um atendimento humanizado e que ajude de maneira efetiva essas pessoas. Por quê? Por conta da importância do nutricionista entender mais desta área, né? Então, o câncer ele é uma doença muito peculiar e é muito importante, a alimentação ela tem um papel fundamental, mas é muito importante que o nutricionista entenda não só a individualidade daquela pessoa, a individualidade biológica, comportamental, mas a individualidade até mesmo do comportamento tumoral
que aquela pessoa, enfim, foi diagnosticada. Porque isso vai fazer total diferença na conduta, nas prescrições. Então, uma prescrição nutricional adequada, ela vai exercer sim influência positiva na qualidade de vida, no bem-estar e até no prognóstico, né? O paciente ele tem um melhor prognóstico, um melhor desfecho clínico. Contudo, uma conduta nutricional inadequada, ela não somente não vai ajudar, como ela também pode atrapalhar, isso é muito sério, o tratamento oncológico. Ele pode ter um pior desfecho clínico por conta de condutas nutricionais inadequadas. Então, eu poderia simplesmente atender todos os pacientes que eu pudesse, em todos os meus horários livres e vagos, só que além de não conseguir, isso é humanamente impossível, eu acho que isso é um egoísmo. E eu acho que está na hora de eu dividir o meu conhecimento com outros profissionais, para que esses profissionais possam cuidar dos pacientes que eu não consigo cuidar. Então, esse movimento são para aqueles profissionais que, assim como eu, acreditam e desejam que as pessoas diagnosticadas com câncer tenham qualidade de vida e bem-estar, que elas tenham dignidade. É isso, eu quero que essas pessoas tenham dignidade, independente de qual vai ser o prognóstico. Então, esse curso, ele se chama Curso Nutrição Oncológica na Prática, porque além de toda a teoria que eu trago no curso, eu trago a minha experiência prática, ou seja, eu até cheguei a dar 3 aulas gratuitas para o pessoal do meu canal no YouTube, onde não somente eu trazia a teoria, mas eu trazia os materiais que eu uso na minha clínica, que eu elaborei, para divulgar para essas pessoas, para que pudesse ajudar esses profissionais. Então, o objetivo desse curso é ter um relacionamento próximo, onde eu traga todas as informações possíveis para que eles se sintam mais seguros na hora de prescrever e na hora de montar ali um planejamento, mas também que eles possam ter um respaldo ali de materiais, de artigos que eles possam estar utilizando. E nesse curso não vai ter somente as minhas aulas, mas também eu elaborei uma oficina culinária gravada, vai ser online, vai ser disponibilizada na plataforma Hotmart. Aí vai ser uma oficina culinária com diferentes receitas que eu elaborei para os pacientes diagnosticados com câncer por conta dos efeitos colaterais. Então, são receitas relacionadas aos efeitos colaterais. E o mais legal, vão ter aulas multidisciplinares. Então, o nosso colega Helder está no meio. Vai ter uma aula do Helder. O Helder é incrível! O Helder, ele é um educador físico, né? Então, ele fez uma aula especial sobre o papel da atividade física no tratamento, pensando em imunidade, preservação de massa muscular. Vai ter uma aula da terapeuta, psicóloga, terapeuta clínica e oncológica Jaqueline Bosso, que vai falar sobre a escuta terapêutica na equipe multidisciplinar, a importância disso, e também a aula de um oncologista, o Dr. Marcos André Costa, que vai falar sobre o porquê que surge o câncer, então mais detalhado tudo que a gente falou hoje, e também quais são os tipos de terapia antineoplásica, porque o nutricionista que atende um paciente oncológico, ele precisa entender as terapias utilizadas, quais são os possíveis efeitos colaterais, quais são as interações com os nutrientes para ter uma conduta mais assertiva. Então, o doutor André, ele veio para isso, para explicar para esses profissionais quais são as terapias para que eles possam ter esse conhecimento também. Vai ter aulão tira dúvidas, vai ter estudo de caso e também vai ter uma comunidade secreta no Facebook. Eu quero fazer! Você tá falando isso tudo! Eu quero fazer! Que legal, Mi. Que legal, muito, muito feliz. Muito legal. E vai ter essa comunidade. Por que essa comunidade? Networking. Eu quero que as pessoas se conversem, que as pessoas discutam o caso, que os nutricionistas... Compartilhem, né? Exato, a gente precisa se unir, gente. Isso é muito legal. Então a gente precisa se unir. Isso é muito, se você muito legal. Com dúvida, pergunta pro colega. Vamos melhorar a vida das pessoas diagnosticadas com câncer a partir de discussão de caso, né? Então, esse é o movimento, né? Então eu busco aí ajuda de profissionais qualificados que queiram se envolver nessa causa. E para participar desse movimento, basta entrar no site nutrialinebarreiros.com.br. Vou colocar aqui, peraí.